O cristão é chamado para desfrutar de bênçãos materiais ou abrir mão de riquezas pelo reino de Deus? Então, a gente vê essa ambiguidade entre devemos procurar ter mais dinheiro ou devemos procurar ter menos dinheiro? Essa é a pergunta que eu trago para o livro Economia do Reino, que está aqui. E aí eu apresento 4 perfis diferentes. Então, essa pergunta responde 2 perfis, o doador e o abnegado. Existem pessoas que são chamados para ter riquezas e usá-las com generosidade. Em Coríntios fala do dom da contribuição. Tem pessoas que têm o dom da contribuição. E na Bíblia, você tem vários exemplos. Você tem Gaio, Joana, que eu já falei, você tem Lídia, você tem pessoas que usaram riquezas para expandir o reino de Deus, né, na história. Até depois na história da igreja, você tem várias outras mulheres. Barnabé deu os recursos. Tem muita gente. Cornélio dava esmolas, ele era um centurião rico. O centurião ganhava cerca de 30 a 40 mil reais. Eu fiz a conta como seria no Brasil. É igual aqui hoje. No Brasil. Mas então, o que é doido é que um cara que ganhava todo esse dinheiro, ele só dava esmola. Ele não deixou de ser um soldado. Ele continuou como um soldado de um império opressor na Judéia. Só que Deus se agradou do coração dele. Então eu acredito que existe sim o chamado e o caminho de pessoas que vão usar riquezas para serem generosos, para exercer esse dom da contribuição. E existe também pessoas que são chamados para abrir mão dos recursos. Essas pessoas, como os pescadores, né, Pedro, Tiago, João, eles abriram mão de suas vidas para servir a Jesus, e muitos cristãos na história abriram mão de suas vidas e dos seus bens e recursos para viver para Deus, com o dom do serviço, entregando sua vida totalmente para Deus. Então eu acredito que existem caminhos diferentes e não existe um caminho melhor do que o outro. São chamados que Deus traz para nós. E tem muito, Mateus, a ironia do reino, porque eu sou filho de missionários. Meu pai, em 74, ele largou tudo assim. Ele foi morar num sítio para construir um acampamento, que era o sonho dele, um acampamento cristão para servir os jovens. E ele foi com a minha mãe, não tinha nem energia elétrica lá. Quando ele foi, minha mãe morou com uma criança nos primeiros anos ali, sem energia elétrica. Depois ele foi construindo tudo. E eu lembro que no começo da minha vida, a gente vivia muito justinho financeiramente. Eu não falo que era pobre, porque na minha vida eu vi o que é ser pobre e não era isso. Lá para década de 80, 86, 88, 89, eu comecei a viajar com meu pai. Cara, a gente ia para umas casas de muito ricos, mas muito rico. Meu pai ia pregar e a gente ficava lá. E aí, meu pai falou uma frase que eu nunca esqueci, que ele fala o seguinte: tem coisas, filho, que só milionário e missionário desfrutam. Aquilo entrou na minha cabeça e até hoje eu percebo isso. É que nem aquela brincadeira, o importante não é ter uma casa na praia, o importante é ter um amigo chegado que tem uma casa na praia, né? Cara, eu sou filho de missionário e pastor, eu vivi exatamente a mesma coisa que você, cara. Então eu te entendo. E é isso. Você fala assim, Pedro largou o recurso ali, que nem era muita coisa, um pescador, mas largou. Eu acho que o Mateus é o cara mais forte ali. Largou de ser um cobrador de impostos para seguir a Jesus. Mas ele se viu ali, num dos lugares mais nobres, na última ceia, no lugar mais rico de Jerusalém. Eu fico imaginando eles até encantados ali, no cenáculo, olhando o templo de Herodes. Eu acho que isso até confundiu eles, porque Jesus deixa no Evangelho de João para lavar o pé deles ali. Ele estava esperando que os servos que estavam ali naquela casa, que alguns atribuem a Marcos, que escreveu o Evangelho, a lavar os pés, mas eles ali tinham acesso à visão ao templo e ao palácio de Herodes. Tanto que Jesus está falando, para onde eu vou, vocês não podem ir. Pedro, não, eu vou. E Pedro estava esperando, a gente pressupõe quando a gente lê o texto todo, que Jesus está indo para o palácio, se tornar rei. E Jesus, a glória de Jesus não é essa coroação, é a cruz. Para isso, Jesus fala, Pedro, você vai me negar. E Pedro fala, não vou. Porque Pedro estava disposto a morrer pela coroação, mas não a morrer pela cruz. Aquilo é muito humilhante. Então isso vai dizer muito sobre os conflitos da espiritualidade com os conflitos de expectativa de riqueza, que eu acho que isso pode derrubar muita gente e até a gente, se a gente não prestar atenção. Demais o que você falou, cara, porque eu acho que a gente vive hoje, o mainstream, né, o que é mais dito é que você é chamado por Deus para ser abençoado e próspero e abençoar a outros, né? Eu acho que isso é o mais comum que se ouve hoje. Porque quem que tá aí falando para abrir mão de tudo, ser pobre? Conversei com um cara, o Roberto Diamanso, outro dia, um cara que fez um voto de pobreza. São poucos cristãos protestantes que eu conheço que fizeram um voto de pobreza, né? Que estão seguindo esse caminho. Então hoje é muito mais comum você seguir o caminho da riqueza. Só que aí Jesus, ele quebra muito as pernas da gente, porque ele fala que ele se fez pobre para que fôssemos ricos. Então ele viveu uma vida de deixar para que outros tivessem. E a gente quer ser que nem Jesus, e a gente às vezes está muito focado no nosso, no que eu quero construir para mim. Só que se a gente for seguir os passos de Jesus, a gente vai, na verdade, construir para outros, né? Pelo amor, né? Para dar para outros. Só que isso não quer dizer que a riqueza é uma maldição, apesar dela poder se tornar uma maldição. Por quê? Porque Jesus mesmo, ele teve pessoas
ricas à sua volta, né? Como eu falei, o José de Arimateia foi um homem rico que pagou pelo sepulcro de Jesus, honrou a Jesus. Se eu tivesse dinheiro naquela época, eu ia querer honrar Jesus, o Criador de todo o universo, sendo morto e torturado. Eu ia querer honrar aquele homem, sabe? Com perfume caro, que nem fez Maria de Betânia. Ou aquele vaso, Marcos, eu fiz as contas também no livro. 14 mil reais valia aquele vaso nos dias de hoje. Ela quebrou aos pés de Jesus 14 mil reais. E sabe quanto que foi a traição de Judas? 6 mil reais. Você vê a diferença aí de valores para uma entrega a Cristo, as riquezas, e uma traição com a justificativa de querer ajudar os pobres. Então, assim, eu acho que a riqueza, ela pode sim servir para honrar Jesus, servir para honrar o Mestre, honrar e avançar o reino dele. E também a riqueza pode servir para ser uma maldição. Eu acho que foi o John Stott que escreveu que a riqueza é como a energia, né? Que ela pode trazer a luz e pode te eletrocutar, né? Então ela tem esses dois lados. Mas eu queria fechar essa fala dizendo uma frase de Agostinho, que é: Deus não vê o que possuímos, mas o que cobiçamos. Essa aí, para mim, é demais, porque é muito mais sobre onde está o nosso coração do que a classe social que a gente vive, né? Você falou do Diamante que fez o voto de pobreza. Uma vez ele foi lá na nossa comunidade de fé falar. Eu, cara, tive o privilégio de ser seminarista em 2000. Em 2000 eu fui para dentro da casa do Diamanso, lá em Guarulhos, perto do Lixão, para ajudar a plantar uma comunidade ali. Quando ele fez o voto de pobreza, ele vendeu o carro dele para construir uma creche ali, um ambiente ali. E aí alguém soube disso e deu uma van para ele, porque ele tinha 9 filhos, 12 filhos, eu não lembro quanto. Era 16, era filho. E adotados, né? Ele tem um monte de filho adotado também. Isso. Ele adotou, ele tinha mais de 10 filhos, eu não lembro quantos. Mas aí alguém foi e deu uma besta, aquela van grandona, e falou, mas como assim? Aí ele pegou e vendeu de novo para dar o dinheiro para outro projeto. Aí alguém soube disso e deu outra van melhor. Aí ele tava lá na igreja dizendo, eu fiz voto de pobreza, mas eu acho que Deus ainda não entendeu isso. Porque tá me dando... E, de novo, é lógico que ele conta com bom humor, mas isso mostra, de novo, a ironia do reino. Então, assim, aquilo que meu pai falava dos missionários e milionários, esse negócio do cara faz voto de pobreza, mas Deus tá abençoando tanto que ele não tem como ser pobre, entre aspas. Ele não vai conseguir, porque as pessoas vêm e quando você vê um coração sincero que doa tudo, fala, não vou deixar. Então, assim, é muito isso que você tá falando, que não tem a ver com quantidade de dinheiro. Eu conheci uma pessoa, por um episódio, ele doava cerca de 5 milhões de reais por ano. Quando eu soube disso, eu pensei, a minha primeira coisa, meu lado mundano, caramba, se ele tá dando 5 milhões de reais... Ele ganha 50. Ele ganha 50. Você entendeu a minha cabeça? Caramba. A minha cabeça era essa. Eram uns valores assim absurdos, eu acho que era mais que isso. Mas eu pensei assim, esse cara ganha 50, como ganha bem, meu Deus do céu. E depois eu fui descobrir que ele fez igual o Vivi Grigg, ele decidiu viver com 10% do que ele ganhava. Então aquilo não representava, eu não vou saber fazer a conta, mas não adianta a gente falar que é uma boa quantia, não sei quantos. Eu não faria isso, ou pelo menos eu penso que não faria, só se Deus transformasse. Então eu já vi muitos ricos extremamente generosos no reino de Deus, generosos na vida. E já vi muito pobre, avarento e que tem. Então, assim, não é preto no branco. É coração diante de Deus.